Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de novembro de 2025. Guerra na Ucrânia. Vamos ver os principais e últimos acontecimentos na data do dia 10, ou seja, ontem. Vocês vejam o seguinte, eu nunca falo dos acontecimentos de hoje porque o dia está começando hoje. Então esse vídeo refere-se ao que aconteceu ontem na guerra, mas não necessariamente apenas no fronte, mas assuntos que referem-se à guerra na Ucrânia e poderia também eventualmente ver outros assuntos importantes no mundo. Mas no caso aqui, hoje vou falar bastante da Rússia, como é que está a situação na Rússia, mas tudo refere-se à guerra na Ucrânia, ok? Bom, a filha do ditador russo, Yekaterina Tsikhanova, ela foi a principal articuladora da queda do ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Pode até parecer uma surpresa, talvez vocês tenham visto em algum outro lugar, não sei, mas essa notícia apareceu ontem. E quem é Yekaterina? Ela é filha do ditador da Rússia. Ela é presidente de um partido político que tem assentos no parlamento russo. Aparentemente sempre se deu bem com o pai, mas ela discretamente, não falava muito em público, apenas em reuniões fechadas, ela é contra a guerra na Ucrânia. E ela é ciente dos problemas que a Rússia enfrentou e enfrenta na Ucrânia. E ela tem um cargo no governo, assim como outros parentes do Putin têm cargos, mas ela tem um cargo importante numa estatal. Ela é ouvida e ela manda. E o pai dela ouve ela. E ela que falou para o pai que quem estragou a reunião com o Donald Trump foi o ministro Lavrov. E aí ela aconselhou o pai a afastar Lavrov. Ela também gostaria de estar trabalhando no círculo íntimo do Kremlin, mas não é o caso e acho que por causa disso ela não irá trabalhar lá. Mas acho que vai continuar mantendo o status de filha e o status importante nos cargos do governo. E ela é contra a guerra, não apenas o círculo íntimo que sabe, mas mais pessoas sabem, e ela achava que nessa reunião com Trump, em Budapeste, que estava prevista, a guerra poderia terminar, mas não terminou. E quem é Lavrov? Lavrov, ele é uma pessoa que não acredito que ele seja popular na Rússia. Aliás, ninguém do Kremlin é popular na Rússia face a guerra e face à qualidade de vida que caiu muito na Rússia. Mas ele faz parte de um grupo apoiado por oligarcas e outros que mantém no poder. Ele é um cara da linha dura. Ele é um cara que acha que a guerra tem que continuar. Por causa disso, essas posições dele, ele sempre aconselha o Putin a continuar. Então essa é a questão. Ninguém sabe do Lavrov, por enquanto ninguém viu o Lavrov depois desse anúncio. Ele disse que ligou para o Rubio, está pronto para uma reunião, mas por enquanto, submergiu e não apareceu ainda. Não sabemos da resposta do Rubio se vai ter reunião entre Lavrov e Marco Rubio. Enquanto isso, os russos atacaram 59 vezes ontem na direção de Pokrovsk. No dia 10 de novembro, ontem, 156 confrontos no total, confrontos armados, em todo o teatro de operações, e 59 na região de Pokrovsk, uma cidade que ainda, e espero que não apenas ainda, mas que continue na mão dos ucranianos. As tropas russas também realizaram 14 ataques aéreos, utilizaram nesses ataques aéreos 2 mísseis, lançaram 30 bombas guiadas. Além disso, implantaram contra a Ucrânia drones kamikazes no número de 2.228 e também 3.421 ataques de artilharia, tipo obuses, e contra as posições das tropas ucranianas e vilas no teatro de operações, ali em todas as linhas de frente, em todo o teatro de operações de 1.350 quilômetros aproximadamente. Enquanto isso, uma notícia importante sobre a defesa aérea russa, que é vulnerável. A Rússia é frequentemente classificada como
A Rússia é frequentemente classificada como a segunda maior potência militar do mundo. Especialistas afirmam que a corrupção, anos de guerra, redistribuições de tropas e constantes ataques ucranianos enfraqueceram não apenas suas forças de linha de frente, mas também sobrecarregaram sua rede de defesa aérea. A Rússia perdeu muitos sistemas de defesa aérea, nos últimos 2 anos principalmente. Então, quando a Ucrânia começou a usar em grande escala drones atacando na retaguarda, né? Então, é plausível que existam muitas lacunas em suas coberturas que possibilitem ataques bem-sucedidos. Quem falou isso é Sasha Bruchman, analista militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres. E também o Jorge Barros, o líder da equipe Rússia e equipe da Inteligência Geoespacial do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, ou seja, em inglês é Institute Study of War, afirmou que a Rússia agora concentra a maior parte de suas defesas aéreas em torno da fronteira ucraniana e em algumas regiões estratégicas, uma vez ultrapassada a proteção inicial, o entorno do teatro de operações na Ucrânia, o resto da Rússia apresenta brechas e vulnerabilidades, disse esse representante do ISW. A Ucrânia tem explorado repetidamente brechas em múltiplas ocasiões. Em um dos ataques mais impressionantes, em abril próximo passado, um drone carregado de explosivos atingiu uma fábrica de drones Shahed no Tataristão, a mais de 1.000 quilômetros da Ucrânia. Então, com sucesso. Então, já na saída da Ucrânia, onde o perigo é maior, os drones não têm sido abatidos, a Ucrânia descobriu as brechas e está furando essas brechas na defesa aérea ucraniana. Ontem também aconteceu um estudo sobre o custo da guerra para a Rússia. A Rússia está ficando sem dinheiro para continuar a guerra. No início de outubro, o governo russo divulgou a versão completa do orçamento federal para o orçamento período de 2026 e 2028, delineando as principais prioridades políticas do ditador Vladimir Putin para os próximos anos. Em um relatório para o think tank Fundação Rússia Livre, compartilhado com o jornal Kyiv Independent, um político da oposição russa, chama-se Vladimir Milov, afirmou que a situação orçamentária da Rússia está longe de ser normal. Para manter a máquina militar russa funcionando dessa forma é necessário muito mais dinheiro e simplesmente não há nenhum, falou o Milov, né, que foi conselheiro econômico do governo russo no início dos anos 2000. Essa crise fiscal afeta a capacidade da Rússia de financiar a guerra contra a Ucrânia, na minha opinião, sem dúvida. O Kremlin foi forçado, pelo menos ao papel, a limitar novos aumentos em gastos militares para manter suas contas sob controle. No entanto, o governo não publica mais dados reais sobre os gastos, divulgando apenas projeções. Em consequência, dificuldades financeiras no complexo militar industrial existem. Esse setor enfrenta dificuldades financeiras, disse o Milov. Mantê-lo em funcionamento, mesmo no ritmo atual, sem cortes adicionais que vimos, está se tornando cada vez mais difícil. E também falou, numa entrevista, o Sergei Chemezov, que ele é o chefe, ele é o CEO, né? Ele é o presidente, é o dono, um dos maiores acionistas, praticamente o dono do grupo Rostec, que é a maior produtora de armas da Rússia. Agora ele admitiu a rentabilidade porque a produção permanece baixa. Em alguns casos até mesmo é zero. E em alguns casos ela é negativa, deixando poucos recursos para o desenvolvimento. O resultado, complementou em cima dessa entrevista do Chemezov, o Milov, que a Rússia só pode se dar ao luxo de uma guerra limitada e de baixa intensidade. Ele observou que a fase atual da guerra não é muito intensa em termos de uso de equipamentos militares, como tanques, dependendo principalmente de tanques com drones, ataques com mísseis e ofensivas localizadas. Esse tipo de guerra eles podem sustentar ainda por mais algum tempo. Mas a questão é, para quê? Se não está havendo avanços, né? A Rússia está patinando, de fato,
para quê, né? É uma situação muito difícil que a Rússia está encontrando no teatro de operações. O recrutamento de soldados russos está enfrentando muitos problemas. Diversas regiões importantes, incluindo, por exemplo, São Petersburgo, Sâmara, Tataristão e Barcostostão, eles reduziram os bônus de recrutamento que eles pagavam em dólares, alguns milhares de dólares, para os combatentes voluntários. E esse número de voluntários diminuiu, que o pessoal começou a ter conhecimento do que está acontecendo na guerra, e em vez de lançar uma nova mobilização, o ditador da Rússia tem se apoiado em incentivos financeiros e campanhas de recrutamento, oferecendo contratos lucrativos a voluntários dispostos a lutar na Ucrânia. Embora esses pagamentos sejam provenientes, não é do Kremlin, é pagamento regional, do Estado, lá da província ou da República Autônoma. E essa tendência está refletindo uma crise orçamentária nas regiões, que até dá graças que diminuiu muito o alistamento, que ninguém mais quer ir lutar na Ucrânia, face ao elevado número de mortos, principalmente nas regiões russas, que não Moscou e que não São Petersburgo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade, os últimos acontecimentos de ontem sobre a guerra na Ucrânia. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Não esqueçam de se inscrever, eu conto com vocês.